Todos nós estamos diante de Deus e perante esse mundo com um propósito definido pelo próprio Deus. Para que fomos chamados? Por que estamos aqui? Com qual finalidade iremos viver a nossa vida? E qual a motivação de tudo aquilo que nós fazemos? É sobre isso que queremos falar hoje. O assunto é sexualidade saudável na família. Quando a gente fala de sexualidade saudável, estamos falando numa sexualidade sem distorção. É aquela que de fato o Senhor nos chamou, nos construiu no ventre de nossa mãe, e as características biológicas de cada um de nós deve ser respeitada perante a sociedade, perante cada um de nós, dentro de nossa mente e dentro do nosso coração, entendendo que o homem tem uma finalidade única e que a mulher tem uma finalidade única. Deus criou ambos, homem e mulher, macho e fêmea, para uma determinada finalidade, e essa finalidade de acordo com o seu propósito. Cresçam e se multipliquem para que isso seja apresentado ao mundo como sendo algo extraordinário que eu mesmo fiz. Homem e mulher, criado perfeitos, mas o pecado veio destruir, trazendo distorções sexuais, e quando pensamos em distorções, existe dentro da concepção humana as possibilidades que estão aquém daquilo que o ser humano queria ser. Ou seja, a vontade do homem está sempre em primazia diante da vontade de Deus. Por isso que o autor traz aqui dois textos bem excepcionais que tem tudo a ver com esse assunto, Hebreus 13 e 4, 1 Coríntios 7, versículos 2 e versículo 3. A grande verdade sobre isso é que existe, o autor coloca aqui, a forma binária da natureza humana, e o homem nasceu homem e será um homem, e a mulher nasceu mulher e será mulher, procriando e entendendo que a finalidade de Deus para a sua vida é ser ajudadora dentro de um lar, participante de um mesmo objetivo, que é louvar a Deus de forma excelente. O marido como sacerdote, a mulher como sacerdotisa, e os dois unidos com o mesmo princípio, os dois unidos com o mesmo propósito, com a mesma missão. Adorar a Deus acima de todas as coisas e abençoar o próximo como a si mesmo. Entendemos aqui também que a sexualidade saudável na família vai garantir não só que você como casal, mas sobretudo sua geração futura vai ser saudável. Quando nós exercemos aquilo que Deus nos chamou para ser, não só vivemos uma vida saudável, mas também vivemos uma vida extraordinária, deixando um legado, deixando exemplo, deixando ali princípios para que a nossa geração também seja estabilizada. É importante aqui que o autor ele diz que os homens, falando dos homens, pais, avós, filhos, tios, todos eles, todos nós precisamos nos enquadrar naquilo que significa sacerdócio. Qual a finalidade da nossa existência nesse mundo e dentro da nossa família, da nossa casa? Portanto, eu e você, nós precisamos assimilar a ideia de que Deus nos criou imagem e semelhança dele, mas que o inimigo, por conta da semeadura do pecado, veio tirar, veio afastar essa imagem perfeita, essa semelhança perfeita com o verdadeiro Pai. E nós precisamos, por meio de Jesus, retomar a nossa liderança, o nosso sacerdócio em nossa casa. E, sobretudo, diante do mundo, apresentando quem de fato nós somos em Deus e pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Portanto, ele diz aqui que nós precisamos, assim, como filhos amados que somos e também criados por Deus, assumir o nosso sacerdócio. Assim também como as mulheres precisam assumir suas responsabilidades femininas que têm, e dentro dessa responsabilidade elas irão cumprir o maior papel que ninguém foi capaz de fazer a não ser a mulher constituída pelo próprio Deus. Portanto, homens e mulheres, quando inseridos em um relacionamento,
se fizerem aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra como princípio, vão cumprir o propósito de forma satisfatória e que Deus será glorificado na sua vida, na sua casa e aonde quer que você esteja. Então aqui o autor conclui dizendo o seguinte: saibam que a sexualidade saudável começa na sua casa, na sua família. Como está a sua casa? Como está a sexualidade dos seus filhos? Como está a sexualidade da sua relação com o seu parceiro, com a sua amada, com o seu amado? Isso tudo vai representar e apresentar, sobretudo, como está a sua relação com o próprio Deus. Os motivos de oração aqui que temos são dois: que haja nas famílias uma educação sexual saudável baseada nos princípios bíblicos. Em segundo lugar, que cada membro da família entenda com clareza sua sexualidade de acordo com a criação original de Deus, macho e fêmea, homem e mulher. Vamos orar então por esses dois pedidos e agradecer ao Senhor por esse momento. Vamos juntos? Obrigado, Senhor, por essa hora, por esse momento tão oportuno. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê proteção, nos faça cada vez mais entendidos, Senhor, daquilo que o Senhor propôs para nós. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, uma volta ao primeiro amor. Que haja, Senhor, um aperfeiçoamento dos princípios. Que haja, Senhor, uma consonância entre todos os participantes da casa, da família, e que todos cheguem no pleno conhecimento da verdade. Assim oramos e te pedimos, pelo nome de Jesus. Amém.